plantar uma cidade lá. Isso ocorreu no ano 50 depois de Cristo. Então, 17 anos depois da morte de Jesus, né, eles alcançaram esse lugar. Em Atos 17, fala sobre essa plantação dessa igreja lá em Tessalônica, né? Então, durante 3 sábados, a Bíblia nos conta, né, que durante 3 sábados consecutivos, Paulo examinou as Escrituras numa sinagoga com os judeus. Então, Paulo sempre procurava as sinagogas dos judeus primeiro, né, para estar ensinando. E ele ensinou a respeito de Jesus. Quem era Jesus? Jesus era o Messias, o prometido das Escrituras, né, do Antigo Testamento. Então, ele ensinava que Jesus era o Messias que foi enviado. Ele já tinha vindo ao mundo. Então, há 17 anos atrás, Jesus tinha morrido e ressuscitado, né? Então, Paulo ensinava sobre o sacrifício, a morte e a ressurreição de Jesus. E o tema dessa carta é a segunda vinda de Cristo. Então, debaixo de forte perseguição da parte dos judeus que não criam no que Paulo falava, porque grande parte dos judeus não acreditavam que o Messias já tinha vindo, né? Eles acreditavam que Jesus viria como um rei e que acabaria com o Império Romano. Então, Paulo sofre essa perseguição desses judeus que não creram e ele é forçado a deixar essa cidade, né? Então, a estimativa dos historiadores é que ele tenha passado de 1 a 3 meses em Tessalônica. Então, não podendo mais voltar a Tessalônica, Paulo envia Timóteo para saber como estava a igreja, já que ele não podia voltar lá por causa da grande perseguição. E aí, Timóteo volta dando informações a Paulo, né, sobre como estava a igreja em Tessalônica. Paulo fica muito feliz em saber que os irmãos que eram formados pelos judeus, novos convertidos, né, a judeus que acreditaram em Jesus, e os gregos também que tinham se convertido à fé cristã. E eles estavam firmes. Só que, como estavam ali na Grécia, né, a Grécia, os gregos eles têm várias crenças, vários deuses, e a cultura grega ainda estava muito impregnada nessa igreja. Então, Paulo ele vê alguns pontos que ele precisa trabalhar mais um pouco, né? Deixa eu ver aqui. Então, algumas questões inquietaram Paulo, né? A cultura grega era que eles não tinham esperança após a morte. Eles não acreditavam em vida após a morte. E aí Paulo escreve essa carta, né, motivado a falar sobre o sacrifício de Jesus na cruz e sua ressurreição e a esperança da vida vindoura, né, vida futura. Então, ao final de cada capítulo de 1 Tessalonicenses, Paulo acaba mencionando o sacrifício de Jesus na cruz e sua ressurreição. Então, o tema central de Tessalonicenses é a segunda vinda de Jesus. Para esses irmãos, como ele não teve muito tempo para estudar com os irmãos, ele escreve essa carta. Bom, aí ao final dessa carta, ao final do capítulo 5, são 5 capítulos, né, 1 Tessalonicenses, antes de encerrar essa carta, Paulo dá algumas recomendações de como a igreja deveria proceder. A igreja com a nova vida cristã, né, diante da aproximação da volta de Cristo. Então, foi essa parte que a gente leu, né, do capítulo 5, de 12 a 22. Ele traz várias recomendações e hoje nós vamos nos ater ao verso 18. Porque todas essas recomendações são independentes umas das outras, né? A carta inteira falando sobre a segunda vinda de Jesus e esse pedaço que a gente leu são algumas recomendações, né? Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, Paulo queria dizer que o futuro não deve gerar apenas curiosidade,
mas uma vida com frutos cristãos. E embora tenhamos a certeza da salvação, essa salvação ela precisa produzir frutos visíveis, né? Que um dos frutos visíveis da fé cristã é a gratidão, esse versículo 18. E a expectativa da volta de Jesus mostra que a nossa esperança está além dessa vida. Então, vamos tirar algumas aplicações dessa passagem para as nossas vidas. Primeiro, né, um coração grato glorifica ao Senhor. Uma vida em gratidão glorifica ao Senhor. Em contrapartida, uma vida de ingratidão, ela demonstra que a nossa satisfação está nas coisas terrenas. A gente nunca vai se satisfazer, né, assim, com as coisas terrenas. A gente sempre quer mais, né? A gente conquista uma coisa aqui e daqui a pouco quer mais, né? A satisfação dos gregos estava resumida a esta vida. Eles não, como eu já tinha falado, eles não acreditavam em vida após a morte. Então, eles não tinham esperança da vinda de Jesus, né? E nem do arrebatamento da igreja. Bom, que vemos também que uma vida de ingratidão, ela nos demonstra que Deus não tem o controle da nossa vida. Se a gente aceita o bem de Deus, é muito fácil, né? Agora, se a gente não aceita o mal, a gente quer dizer para Deus que Ele não tem o controle das nossas vidas. Cadê Deus? Onde que o Senhor estava quando isso aconteceu? Né? Nesse ano tão difícil que a gente passou, por essa pandemia, muitas aqui tiveram muitas perdas, né? A gente sabe disso, perdas de entes queridos, perdas de trabalho, muitas perdas, né? Foram várias perdas que nós tivemos. E nessas horas é que a gente tem que mostrar os frutos cristãos, né? Onde que a nossa esperança está colocada? Nas coisas dessa vida ou na futura, né? Na vida futura. Então, por causa do sacrifício de Jesus, nós podemos ter uma vida de gratidão, pois Ele está no controle de tudo e nos promete algo melhor e bem maior na outra vida. Se a gente ficar presa, como os gregos, só nessa vida, quando vem a catástrofe, quando vem o luto na nossa vida, a gente quer morrer também, a gente quer desistir de tudo. E com isso, a gente não está glorificando a Deus. Quando Jó perde tudo, né, e ele não murmura, ele tem uma atitude de falar: Deus é soberano, Deus controla tudo, e se Ele me dá o bem, Ele não me daria o mal, por que eu não vou receber o mal também? Né? Mas entendam que Deus não quer nos dar coisas más, né? Deus traz o que é bom para a gente. Mas como nós estamos nesse mundo caído, todas nós estamos sujeitas a viver perdas nessa vida, né? Todas nós estamos sofrendo com essa pandemia, né? Com essa Covid. Muitas de nós aqui têm parentes internados, né? Estão passando por isso. E são coisas que são tragédias que acontecem a todos, né? Não é porque nós somos cristãs que essas tragédias que nós estamos aqui sujeitas nesse mundo não vão chegar na nossa casa, né? E então, uma vida de gratidão no Evangelho tira o foco de nós mesmos. Às vezes a gente pensa muito em nós, né? Eu em primeiro lugar, eu estou sofrendo, eu. Quando a gente olha para o sacrifício de Jesus na cruz e a gente entende que Deus deu o melhor que Ele tinha, que é Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar, a gente começa a mudar nossa visão, né? A dar glórias a Deus e conseguir louvar ao Senhor em meio às circunstâncias. Não pelas circunstâncias, mas em meio às circunstâncias. Ninguém aqui fica feliz em ter um carro roubado, em ter vivenciar a morte de um ente querido, né? Ninguém aqui vai falar: ai, que maravilha, né?
morreu alguém que eu amava tanto. Ninguém recebe assim. Mas a gente, em meio a esse caos, em meio à luta, em meio à dor, a gente ainda tem motivo para agradecer. Não pelo que aconteceu, mas porque Jesus sofreu algo muito pior por nós na cruz. E o que estava reservado para nós, nós não pagaremos, porque o preço já foi pago. O preço já foi alcançado na cruz por nós. Então, essa é a maior gratidão que podemos ter nessa vida e essa esperança. Então, que Deus nos abençoe nesse dia. Amém.